Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela companhia, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Sim, Mirtes, é um prazer estar aqui, Mirtes. É um prazer estar com você, que esse momento seja muito agradável, como é para nós, não é, Mirtes? Então, o título da nossa pauta hoje é Posicionamento, Atitudes, né? Então, eu vou começar trazendo para você a definição que essas palavrinhas têm dentro da nossa língua, aquela que o dicionário traz para que nós possamos conversar sobre isso. A definição de atitude diz assim: atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Posicionamento. Posicionamento é a ação de se posicionar em relação a alguma coisa, ou seja, tomar uma atitude e assumir uma posição, um partido sobre um determinado assunto. Então, resumindo, né? É aquilo que nós fazemos, que nós precisamos a todo momento na nossa vida. Na nossa vida diária. Na nossa vida diária. Então, você sabe que essa conversa vai ser sobre rever, às vezes, como é que anda essas coisas, né, na nossa vida, de nós que nos chamamos de pessoas cristãs. Sim. Né? Então, algumas coisas que determinam as nossas atitudes diárias. Nosso dia, nossa vida é cheia de posicionamento e atitude, mas algumas coisas que realmente determinam isso e por conta do que elas aparecem. A primeira delas é o nosso estado emocional. Eu vou pegar um versículo bíblico para você. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras frouxo no dia da peleja, a tua força será pequena. Exatamente. Lindo, né? Não é legal? Depende de como você está. As tuas atitudes vão depender do teu estado emocional. Vai, sabe? Sim. Então, e o que a gente vê por aí, Conceição, de pessoas dizendo, nossa, tomei essa atitude na hora errada, porque aquele dia eu estava emocionada com alguma triste, coisa. ou chorosa, ou tinha acabado. Então, verdadeiramente, o estado emocional tem uma força muito grande nas decisões, nas atitudes. Nas nossas atitudes e posicionamentos. Sim. Até no trânsito, se você estiver um pouquinho irritada, você vai perder a paciência com mais facilidade, vai ter atitudes que depois você venha se envergonhar. Ou que vai ter outras consequências, né? Então, e o que nós precisamos cuidar é justamente isso. Então, é aquele dia que pode acontecer, você acorda deprimido, até sem saber o motivo, né? Sim. O que não é incomum, mas enfim, depressivo, para baixo. Não é um bom dia para se tomar decisões. A tomar atitudes. Ou fica ter atitude, espera né? um pouquinho. Resolve primeiro, Sim, né? A gente sempre diz assim, resolve mesmo, né? Porque a maior parte das atitudes equivocadas que a gente tem advém deste motivo. Exatamente. E tem pessoas, Mirtes, que além disso tudo, elas usam essa questão do emocional. Não, mas eu não estava bem aquele dia, como uma desculpa. Sim. Muitas vezes por atitudes erradas que tomaram, né? E ao usar essa desculpa, já vou te dizer isso, é porque ela tem o conhecimento que se posicionar e tomar atitudes debaixo de estado emocional não é correto, mas também não é justificativo, bem lembrado, né? Então, essa é uma pauta necessária, porque nós que trabalhamos com mulheres, vemos que a grande parte daquilo que está dando errado na vida foi por conta de uma atitude, de um posicionamento que aconteceu debaixo de uma emoção muito forte. Exatamente. Né? Casamentos são desfeitos assim, uma série, trabalho, perde-se um trabalho de anos porque age no emocional. Tem que ter uma certa frieza, né? Controlar o emocional para depois tomar a decisão adequada. Essa realmente é a número 1. Mas um outro fator também é a maneira como nós enxergamos a vida, é a nossa cosmovisão, como nós vemos a vida. Vamos lá para o versículo bíblico. Mateus 6, 22 e 23 diz assim: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz.
Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Sim. Então, é a maneira mesmo, sabe? Se como na você vida, enxerga. se você é aquela pessimista, sabe? Que enxerga a vida, sabe? Nossa, esse mundo é mau, é mau, né? Mas a gente tem que... mas se você só enxerga problema, desgraça, crise, coisas ruins... Seu posicionamento, suas atitudes vão ser comprometidas, né? Vão ser assim. E existem muitas pessoas que têm dó de si mesmo, se torna até um meio de vida, às vezes, para muita gente, esse tipo de atitude, viu, Mirtz? Sabe, é o tipo da pessoa que quando você conversa, vai dizer assim... eu acho que para mim não tem jeito, não. Né? Não é assim? Isso não é para mim. Isso aí não é para mim, sabe? Sempre o lado negativo. Inclusive, alguns crentes, eu estou falando de pessoas que vivem orando para Jesus voltar logo, porque isso aqui está muito difícil para ela, né? Não aproveita o percurso. Não. Ao ponto que quando você tem o teu emocional bem, toma atitudes corretas... A vida é tão boa, as coisas são tão boas ao nosso redor, né? E a maneira como você vê a vida é muito importante, né? Esse pessimismo, não é aquela coisa de um copo meio cheio ou um copo meio vazio, sabe? Você tem que olhar mesmo, porque esse é um risco que corre da pessoa desfrutar, a Conceição acabou de falar isso, desfrutar o percurso e perder a beleza das pequenas coisas. Um pessimista jamais vai dar valor a pequenas coisas, né? E dizem que se você fica 40 minutos do lado de uma pessoa com esse tipo de visão, né? De visão, a tendência é você ser levada para esse lado. Então, alguns psicólogos até orientam, olha, foge desse tipo de coisa negativa, porque realmente afeta, sabe, Mirtz? Porque você tenta falar, nós trabalhamos com mulheres, nós sabemos que é assim. Você tenta trazer a pessoa fora do problema e alinhar para ver a plenitude da vida, as coisas boas, e ela volta para o problema. Sim, ela não enxerga de outra maneira. Realmente precisa ser tratado. Né? Então, este é um ponto. Sim. Um terceiro ponto, né, é a nossa fé em relação a nós mesmos. Eu falei sobre o nosso estado emocional, sobre a maneira como nós vemos, enxergamos a vida e como nós enxergamos a nós mesmos. Sim. Né? O que eu acho que eu posso ou que eu não posso, né? O que eu acho de mim. Vamos para o versículo bíblico que eu tenho começado com ele. Filipenses 4:13 tem uma afirmação que todo mundo conhece e gosta, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Bom, a expressão é linda, mas ela tem mais, foi proposital essa escolha, porque ela tem muito mais a ver, primeiro, com a visão de Deus, que nós temos de Deus, do que com a nossa, né? Sim. Esse na verdade, eu posso todas as coisas. Muita gente pega pro lado positivo, eu posso tudo. Não, eu sou forte, você né? pode também... Nele, né? Por conta dele, né? Sim, e todas as situações, não só boas quanto desagradáveis também. Porque, claro, se você conhece o versículo, você conhece o que vem antes dele mesmo. Sim. Quando Paulo fala, porque eu passei por isso, por aquilo e por aquilo outro, eu sei me virar bem. Eu aprendi a me virar bem, tanto quando as coisas estão boas, quanto não estão. E por conta disso tudo, é que eu posso tudo naquele que me fortalece, né? Sim. Sabe? Mas é a tua visão de Deus e a fé que você tem, por conta dele, no teu potencial. Sim. Se diante de uma coisa mesmo, sabe? É como a igreja vem e oferece um ministério para você, né? Porque, ou eu vi, ou percebi isso em você. E você não acredita em você, né? Como é que vai acontecer, né? Sim. Porque alguns ministérios falam por coisa disso, né? Sim. São líderes que não acreditam nem neles mesmos, sabe? Daí eu penso que a culpa vai acabar acabando, eles vão acabar culpando Deus, né? Porque se está ligado à visão que tem que ter de Deus, né? Ao ponto que os ministérios, o que a Bíblia diz sobre ministérios? Que você... às vezes não está capacitado, mas no percurso o Senhor te capacita. Então, quando a confiança nossa não está em nós mesmos, confiamos no Senhor, a gente tem mais intrepidez. E naquele que chamou, né? Naquele que nos chamou, né? Sabe? Que nos prepara. Ou também é fácil
se você não tem essa fé em você, essa confiança em você, você achar assim, não, então realmente isso não era de Deus, é tão comum, né? Na verdade, você está fazendo uma transferência, está culpando Deus né, por aquilo que você não enxerga. E hoje existem possibilidades, porque existem treinamentos para pessoas que não falam em público, para você ir se melhorando, né? Se tem esse problema, você pode melhorar. Sim, né? Mas, sabe... frases prontas e que vêm bem fácil nos seus lábios, como do tipo, seja o que Deus quiser, sabe? O que vai acontecer é isso. Vai ser como Deus quiser, mas às vezes vai ser como Deus quiser, porque tem a ver com você, né? Tem até uma frase que diz que aquele que não se programa, qualquer destino, qualquer coisa serve no final. Então é mais ou menos isso. A gente tem uma certa programação, a gente tem uma preparação, às vezes até... é necessária, né? E você, de acordo com essa preparação, você pode ser usado, né? Inclusive, esse é um posicionamento. Se Deus está comigo, olha, não é um posicionamento. Sim. Se Deus está comigo, né? Vai acontecer. Sim. Me capacita, vou perseverar, porque às vezes não é agora, não é o momento, né? Sim. Então, existe uma graça de Deus até naquilo que a gente não é capaz. Eu já disse para você, nós não somos às vezes capacitadas para tudo em termos de experiência. Sabe, às vezes você vem até o teu consultório de aconselhamento, uma viúva acabou de perder o marido e não é a sua experiência, né? Queira ou não, você nunca viveu essa experiência para falar, eu sei do que você está falando. Não, você não sabe, você nunca perdeu o marido. Mas essa é a hora da graça capacitadora, né? Da sabedoria que vem do alto. Sim, da sabedoria que vem do alto para você discernir em espírito, para poder ajudar essa pessoa que está passando por essa dificuldade. É uma capacitação do alto. É um posicionamento, coisa que você confia. Nós temos, são atitudes que nós tomamos diante de um Deus que é autorrevelador. Eu sempre digo isso, né? Presente. Ele é presente, ele sabe todas as coisas e você tem que estar posicionada nele primeiro para poder tomar as outras posições, né? Sabe, queridos, no passado a Bíblia vai nos contar que Deus escolheu um povo para manifestar a presença dele. E esse povo, ele vai nos ensinar, está lá na Bíblia, é ele que nos ensina a coisa que nós precisamos aprender agora, né? Então, nós vamos olhar para um povo que passou 40 anos no deserto, sabe? Para aprender a tomar um posicionamento de decisões diante de Deus. Sim, para ter atitude com Deus. Para ter atitude com Deus, né? Preparados. E a nossa situação é essa daí hoje. Parecidíssima, esses 40 anos é o tempo que nós vivemos hoje. Então a gente tem que entender por que aquele povo foi ficar tão alienado de Deus, por precisar desse tempo. Hoje, a Conceição acabou de falar, as nossas atitudes hoje não diferem daquele povo de Israel. Sabe, quando nós quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, que era uma igreja dificílima, uma igreja problemática, ele vai dizer assim, ele vai lembrar deste povo, por isso que eu mencionei esse povo. Ele diz assim, 1 Coríntios 10, a partir do 1, ele diz: irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar, tendo sido batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam de uma mesma fonte espiritual. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não façamos coisas más como eles fizeram. Né? Atitudes erradas, posicionamentos errados. Eu vou fechar esse bloco com esse versículo, chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
estamos de volta e nós estamos conversando sobre posicionamento, sobre atitudes, e Paulo nos lembrou que a atitude tomada por aquele povo que Deus escolheu no passado, sim, sabe, ainda serve hoje de exemplo para nós. Né? Se você pegar a história desse povo, é o tempo de deserto que nós estamos aqui mesmo. A nossa história, nós estamos escrevendo a nossa história hoje se somos esse povo que o Senhor deseja, com atitudes corretas, de acordo com a vontade de Deus. Porque o que o Paulo estava falando é que esse povo conviveu diariamente com a realidade de Deus, de que Deus se manifestava a eles. E não tiveram a atitude correta, né? Então, ele escreve justamente para que a gente possa detectar esse comportamento errado, sabe, esse comportamento problemático e corrigi-los, né? Sim. Ele disse que Paulo não queria que acontecesse a mesma coisa no meio dos coríntios, o que tinha acontecido com o israelita, e nós não queremos que aconteça hoje no nosso meio. Tanto é que o trabalhar nosso com mulheres é exatamente para a gente se ajudar nessa área, né, Mirtz? Então, ele propõe, um ajuste da própria saúde espiritual, né, Conceição? Porque atitudes tomadas debaixo de desordem e equilíbrio afeta não só a pessoa, mas a comunidade que ela vive. Sim. A comunidade que ela vive. Nós temos histórias nesses 40 anos de afetar um povo, uma família totalmente destruída por culpa de uma atitude, né? O que aconteceu no deserto? Primeiro, eles começaram a cobiçar coisas erradas, coisas más. E Paulo vai continuar falando, eu vou continuar lendo um pouquinho para você, 1 Coríntios 10, eu tinha lido até o 6, eu passo a usar o 7 em diante. 1 Coríntios 10, 7 diz assim: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidades como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram por mordeduras de serpente. Sim. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos. Então ele está nos contando o que aconteceu naquele tempo, posições, atitudes que eles fizeram que causaram o afastamento, danos para eles. E todos, é importante que esse texto chama todos para terem uma vida abundante com Deus, né? Sim. E as escolhas que fazemos, perdemos a vida abundante. Então ele diz o que aconteceu com eles. Tornaram-se idólatras, prostituíram-se, começaram a medir forças com Deus e buscaram até uma justificativa para isso. E Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja difícil, a gente percebe, e Paulo estava querendo encorajá-los a mudanças de atitude, que é o motivo da nossa conversa, né? Então, e do que nós estamos falando? Nós estamos falando de realidade que Paulo tinha em Coríntios e realidade que Moisés tinha com aquele povo naquele tempo, para aquela época. E nós temos hoje, na nossa época, esses mesmos confrontos que você tem igualzinho. Eram pessoas de carne e osso como nós, pessoas emocionais como nós somos, né? Pessoas fracas, vulneráveis, tudo aquilo que nós possamos. E o que a gente aprende? Vamos pegar no início da jornada. Quando foram chamados para caminhar com Deus, a saída foi maravilhosa, foi debaixo de milagre. Né? Saíram debaixo de milagre e saíram cantando e dançando. Cantando, dançando, tocando tamborim. 3 dias depois, faltou alguma coisa, começaram a reclamar. A baixar o ânimo, a reclamar. Isso faz a gente lembrar de quando nos convertemos, né? Todos nós vivemos a experiência de conversão. Então, é uma alegria, é um gozo, que é o primeiro chamado de primeiro amor, não é? Que todo mundo fala. E realmente você vislumbra a boa terra de Canaã, que é Cristo. Agora eu vou viver com Cristo, a minha vida vai ser maravilhosa, eu não vou ter problemas. Não foi essa a promessa. Ele prometeu a terra, mas ele não falou se teria ou não dificuldades. Aliás, ele falou que teria dificuldades. E o povo não estava preparado para isso. Porque eles precisavam conhecê-lo melhor, saber que tinha um Deus acima das dificuldades, né? E eles foram cobrar de Moisés, que era o líder deles. Eles foram lá e
eles tomaram uma atitude, que foi cobrar de Moisés. Sim. E Moisés precisava tomar uma atitude também. Perguntar para o Senhor. Aí ele fez uma atitude correta, Sim. sabe? Ele orou e colocou diante de Deus. Olha aí o que está acontecendo, né? Sim. Então, e ele ouviu Deus e resolveu o problema à maneira de Deus. Porque também nesta coisa, às vezes, nós levamos de fato até Deus. Sim. Até esse aqui, levamos o problema. E não esperamos nem para ouvir uma resposta. Já voltamos, depois da oração, posicionada, fazendo praticamente o que a gente quer. Né? Tanto que ali tinha um povo que fazia exatamente isso que você falou aí. Tomavam suas decisões, não ouviam o que Deus falava e a consequência vem. Hoje não é diferente. Às vezes você olha para a tua situação, vê consequências de escolhas e de atitudes que você tomou e não vê que atitude tua, que não era a vontade de Deus para você. Né? É a mesma história. Porque nós temos um Deus comprometido com o povo dele. Sim. E com algumas condicionantes. Sim. Êxodo 15, 26 vai dizer o seguinte: se ouvires atento à voz do Senhor, o teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Que te cura, que te guarda. Havia uma condicionante, sabe? Sim. E hoje há uma condicionante, não é, Mercedes? Porque essa vida, esse descanso que ele fala, que o povo de Deus tem um descanso especial, essa paz, vem para aqueles que estão dentro do propósito e da vontade de Deus. Né? E a caminhada tinha que acontecer, independente das coisas, sabe? Né? Você tem que pensar, né? Hoje nós pensamos, o que é a tua vida? Eu sempre digo que a nossa vida, queridos, é muito mais do que você acordar, se alimentar, trabalhar, voltar a dormir e pronto, é muito mais do que isso. A vida deles era ir para a boa terra de Canaã. A tua vida é ser constituída de Cristo, não é isso? A nossa caminhada tem sentido porque nós temos uma visão do que queremos, né? Sabe como é que a gente pode olhar quando a gente está olhando para esse povo? Quando eles saíram de lá, eles saíram debaixo de milagres. Todos eles viram aquilo que nós gostaríamos de ver. O mar se abrir na frente deles. Sim. Então, eles tiveram uma visão magnífica, poderosa de quem era Deus diante de coisas improváveis, impossíveis. Sim. Mas eles não tinham fé, não foram treinados para a fé, né? Do básico, do dia a dia. No pepino, no melão. Naquela que você tem que levantar todo dia, tocar a sua vida, levantar, fazer sua parte, sabe? A necessidade, quando eles tiveram que enfrentar a necessidade daquilo que nós estamos chamando de básico, que era comer e tomar água, sabe? A fé deles foi provada. Exatamente. Foi provada. E é interessante, Mirtz, a gente ver essa muito história. Mais do que obstáculo maior, né? Sim, é interessante a gente olhar para essa história, porque Deus nunca deu moleza para o seu povo, né? E hoje não dá para nós. Todas essas coisas nós temos que galgar. Até mesmo para andar no Espírito, a gente precisa elaborar. Tem a tua parte que você precisa fazer. E muitos não estão dispostos, né? Quer a água na hora, quer a alimentação na hora. E sabe, queridos, deixa eu falar para vocês que a vida cristã é uma jornada longa, sabe? Longa até, nós vamos ver, por isso. 40 dias podia parecer difícil. E 40 anos? 40. E pensar que era 40 um lugar... anos. Se pensar que era um lugar tão próximo, né? Claro. Era ir. Esse tempo de 40 anos é um tempo do trabalhar de Deus, do Deus triuno no homem tripartido. É o tempo do trabalhar em nós hoje. Daquele que Permite, tem atitudes também incorretas e tudo mais, né? Sim. Um período curto precisou ser prolongado para que aprendessem a obedecer a Deus, aprendessem a ter atitudes corretas diante de Deus. A confiar em Deus. Em circunstâncias boas ou ruins. Porque a gente viu que diante de circunstâncias boas eles reagiram positivamente. Reagiram bem. Né? Então o primeiro problema começou com a sede, que é a coisa do nosso cotidiano. Tá? Depois veio a fome. Né? Depois veio a fome. O texto é conhecido, mas eu vou repetir só para a gente reforçar mais. Êxodo 16, 3. Disseram-lhe os filhos de Israel:
Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para nos matar de fome, a nós e toda essa multidão. Agora, Mirtz, eu faço você lembrar quantas vezes, cuidando de mulheres, nós ouvimos a palavra seguinte: antes de conhecer Jesus, a minha vida era melhor, né? Não tinha tantos problemas como eu tenho hoje. Aí você tem que trabalhar que não estamos sozinhos, estamos sendo trabalhados por Deus e que Ele está conosco na dificuldade. Mas não é a mesma história, Mirtz, que a gente ouve hoje. E algumas pessoas a gente vai classificar como pessoas difíceis mesmo, sim, não tem como. Sim. Elas estão por aí, a gente está cercada delas. E pessoas difíceis, né, também tornam as circunstâncias difíceis. Elas se tornam isso, negativistas, sabe? E nós não vamos amenizar a qualidade da terra que eles estavam andando. No sentido natural mesmo, a coisa tinha pouquíssima vegetação. Uma vegetação rala, pouca mesmo, né? Não tinha vida animal, não tinha essas coisas mesmo. Tinha o maná, é o que ele fala: se você tiver o que comer, o que beber, o que vestir, estejais contentes. O essencial não faltou, né? Mas o que eu quero dizer, o ambiente natural era propício para murmuração. Sim. Propício, eu disse. Para testar, né? O nosso coração. Para testar. Era realmente um teste. Mas havia provisão de Deus. E todos nós vamos passar por isso. Por momentos assim, por esses momentos. E a nossa atitude de posicionamento é o que vai interessar. Sim. É justamente isso. Essa é a nossa resposta. Então, até que ponto, a pergunta para você, até que ponto situações externas, pressões diárias, mexem com as suas atitudes? Sim. Principalmente, né? No tempo de hoje, sabe? Sabe? E você conta com a intervenção de Deus, né? Para realmente poder se posicionar de maneira correta, né? Porque não foi um único teste. Lá não faltou água uma vez só. Na primeira vez foi uma maneira como Deus disse que seria solucionado, tá? Sim. Da outra vez também faltou. Então eles estão dizendo, está se repetindo. Ora, não tem situações repetidas assim na nossa vida? Quando até como cristão você pensa, mas eu aprendi quando Deus me mostrou isso. Aí só que Deus põe a mesma situação ou uma situação semelhante, parecida, e a tua reação não é a mesma. Sim. Né? E pensar que esse tempo do deserto, Mirtz, a nossa reação não é a mesma, e é um tempo para o Senhor testar o nosso coração, trabalhar o nosso coração, e a gente vê que Ele é a provisão, Ele vai prover. Tanto que teve um povo que venceu, e outra acreditando coisa, e confiando em Deus. Como nós estamos caminhando para o final dessa conversa, eu não quero deixar de lembrar você isso. Não é tudo por conta de Deus. Porque nós estamos falando de atitude e posicionamento, a atitude e posicionamento sua. É a nossa Por parte, exemplo, sabe, sim. Em Êxodo, eu vou ler para você o mesmo, Êxodo 14:15, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, tomem uma atitude, se posicionem. Sim. Sabe, tem uma parte que eu vou fazer, mas outra de vocês. Para Josué também. Josué 7:10, ele diz assim: então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que você está prostrado aí? Toma uma atitude. É isso que o Senhor espera de nós, como cristãos, um posicionamento. A gente tinha vontade de falar, assim, desfilar uma série de personagens bíblicos que tomaram atitudes corretas diante de circunstâncias absolutamente difíceis, né? Por causa da orientação de Deus. Como foi o caso de Jó, de Abraão e de tantos outros. Mas se você lembrar do que a gente falou aqui, já vai estar bom demais, né, Conceição? A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.